E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão. Tô trazendo aqui para vocês a equipe F da ESPN falando tudo sobre o confronto de Palmeiras versus Botafogo, galera. E atualizando as últimas notícias direto dos Estados Unidos do nosso Verdão. Como é que o Abel tá preparando o nosso Palmeiras, galera, para chegar até as quartas de final. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Pronto brasileiro, né? Tem Palmeiras e Botafogo, vai ser no sabadão, 1h da tarde. Lembrando que tem uma cobertura depois no Linha de Passe, depois do jogo vai ter Linha de Passe ali coladinho também pra gente analisar esse jogo, o brasileiro que vai se classificar às quartas. E agora tá chegando aqui a Roberta Barroso e o André Linares com informações das duas equipes, hein? Desse confronto, começando pela Roberta. Vamos lá. Tudo bem, William? Um beijo para você, amigos, fã de esporte. É isso, o Palmeiras já se preparando para esse clássico nacional contra o Botafogo, que será neste sábado em Filadélfia. Hoje trabalha em dose dupla, tempo integral. O Palmeiras tem um desfalque importante para esse compromisso, o zagueiro Murilo, com uma lesão na coxa esquerda. A participação dele também no restante do Mundial está descartada. Aníbal Moreno, aí vive então o clube a expectativa do retorno desse jogador. O Aníbal Moreno ficou fora do último jogo contra o Inter Miami por conta de um edema na coxa, mas está evoluindo muito bem, avaliado dia a dia, e a tendência é que fique à disposição do técnico Abel Ferreira, que tem dúvidas também se leva a campo Veiga ou Maurício. Nos últimos 2 jogos, o Maurício entrou na partida e foi bem, lembrando que no primeiro, na estreia do Palmeiras nesse Mundial, o Maurício foi titular, então uma dúvida que o Abel Ferreira vai desvendar pra gente aí nos próximos dias. E lá na frente, Vitor Roque ou Flaco Lopes. Bom, a gente fica na expectativa. O Palmeiras tem então esses 2 dias, essa reta final, para se preparar para esse compromisso cheio de rivalidade. Ô senhor, faz mais falta o Gregory pro Botafogo ou o Murilo pro Palmeiras? O Gregory pro Botafogo. Eu acho o Gregory um cara que, junto com o Marlon, são a dupla de volante nesse momento competindo com Pulgar e Gerson, né? As melhores duplas de volante. Posso estar esquecendo de alguma outra, né? Gosto do Richard Rios com o Martínez, agora é o Aníbal, né? Mas aqui no Campeonato Brasileiro estava sendo mais o Martínez do Palmeiras. Mas assim, acho que o Gregory está encaixadinho, um jogador importante, dá uma liberdade para o Marlon sair. Tudo bem que tem essa opção, né? Ele pode jogar só com 2 volantes, porque o Alan estava jogando, principalmente nos jogos que foram muito fortes, né? Contra Atlético de Madrid e contra o Paris Saint-Germain. Pode ser por conhecer o Palmeiras, saber o estilo de jogo do Palmeiras, que de repente ele jogue só com o Alan e o Marlon, e aí dê uma oportunidade de repente para o Cuiabano fazer aquela dobra do lado esquerdo com o Alex Telles. Eu, particularmente, acho que seria a melhor opção para o Botafogo, né? Ter o Cuiabano que chega bem, que chega ali para bater de fora da área e também volta e compete no meio campo, marca, dá uma liberdade para o Savarino. Porque quando joga com os volantes, o Savarino acaba caindo mais para o lado esquerdo e tem que voltar muito também. Aquilo que a gente fala do Estevão no Palmeiras, o Pascoal fala muito isso e realmente no último jogo, principalmente, ele jogou quase como um ala. O Savarino também, você já tem os 3 volantes, tem que voltar lá atrás para depois chegar na frente. Por isso que o Igor Jesus fica muito sozinho lá na frente. Então é um jogo que os times se conhecem, há essa rivalidade, é mais futebol brasileiro nessa Copa do Mundo. Acredito que de repente coloca o Savarino mais centralizado, próximo do Igor Jesus, com o Arthur pelo lado direito e o Cuiabano chegando pelo lado esquerdo. Fica um time com mais presença ofensiva, que eu acho que faltou um pouquinho para o Botafogo ainda nessa Copa do Mundo. O Palmeiras tem que pensar em povoar o meio-campo. Porque não pode dar oportunidade para o Gregory é o volante mais físico dos volantes do Botafogo. O que é isso? O Gregory compete no físico, tromba com o adversário sempre, né? Existem características de alguns volantes, né? O Zé jogou nessa posição.
Tem volante que perdeu a bola, faz a falta. Tem volante que o cara vem com... perderam a bola na frente, não é nem com ele. Os caras perderam, já faz a falta. Tem volante que disputa no físico, é o caso do Gregory. Sim. A bola alta, então, é difícil você tomar uma bola dele. Competir com ele é muito difícil no físico. Eu acho que vai sentir... Eu acho que o Gregory vai fazer muita falta. Eu não colocaria o Bruno Fux para jogar essa partida. Eu ia lhe perguntar isso. Essa é uma Quem coisa... é o cara? Eu, Bruno Fux, não colocaria para jogar. A dupla de zaga é? Tem que pensar. Tem que pensar. Duplo 3, né? Na verdade, 3, né? Ah, não tem outro, Pascoal. Aí. Vai colocar quem? É por isso a minha pergunta. Você pode colocar aquele zagueiro canhoto que veio dos Estados Unidos, O Mikael? o Mikael, Mas um tá sem jogador jogar, bom né? na bola aérea. Tá sem jogar há um bom É tempo. um bom tempo. O Bruno Fux que não ele tem... vai- Sabe, se você pegar os dois zagueiros do Palmeiras, o Gomes e o Bruno Fux, eles não vão acompanhar o Igor Jesus. Mas aí entra... Aí você vai ter que ter ou o Aníbal, Eu acho que vai depender muito se do o sistema... Aníbal tiver bom ou não, né? Pascoal, mas aí vai depender... botar o- Mas aí eu acho que vai depender muito do sistema de jogo do Botafogo. Se o Botafogo entrar como o Zinho falou sobre o Cuiabano pelo lado esquerdo, que eu acho que é mais provável isso... Trazer o Savarino para dentro? Traz o Savarino para dentro, você vai ter dois jogadores ali que a equipe do Palmeiras tem que se preocupar. Sim, mas se você fizer na lateral esquerda, ele vai ter dois laterais para marcar um Estevão e o outro. Eu faria uma coisa. Só que eles não vão marcar o Estevão. O Botafogo, quando sai pro jogo, Sim, o Cuiabano vai atacar. Quem vai agredir. Naturalmente, um vai sair. Aí você vai ter 2 contra 2 dentro do O Cuiabano tem uma meio-campo. vantagem. O Cuiabano corta para dentro e enfia a raquete na bola. Não tem vergonha de chutar, não. Não, mas, Ele bate de média distância e bate bem na bola. mas o que, dentro do que você estava falando sobre o Igor Jesus e o Savarino por dentro, aí você falou, alguém tem que pegar, não vai seguir. Alguém tem que fazer isso, porque se eles duplicarem, rouba a bola do Contra o Estevão Paris Saint-Germain, e joga 2 contra 1 lá na lateral, vai sair o Giai, porque o Palmeiras se defende, vai com 3, o Giai se torna... Entra como zagueiro. Ele vem como lateral, zagueiro. né? Ele vem como zagueiro, mas ele vai para o lado direito para fazer o lateral. E aí você inverte, aí traz o Piquerez para fazer zagueiro pelo outro lado. O problema, como você está falando, é o seguinte, são 2 zagueiros e vai sobrar um. 2 contra 2. Aí tem a questão do volante. Quem que vai ser? se for o M. Martínez, o M. Martínez Aí é o um M. jogador Martínez mais tem que- alto e mais forte fisicamente, Mas aí o uruguaio. Mas aí do ele que- pode pegar um desses dois, encosta no Savarino e Aníbal. aí você vai ter 2 contra 1. 2 zagueiros contra o Igor. Mas que a distância... O problema é largar da o defesa- Igor na corrida com o zagueiro, igual ele fez contra o Paris Saint-Germain. Mas aí é só jogando contra Largou no mano a mano para correr, não vai pegar. O Igor Jesus é um baita centroavante. Ele não é um pouco bom, ele é um baita centroavante. É difícil arrumar jogador igual o Igor Jesus. Centroavante é muito difícil de arrumar como ele. Ele é um jogador que ele é bom no cabeceio, ele não... O Palmeiras, por exemplo, não tem um Igor Jesus. Não tem. Não tem. Ele é bom no cabeceio, ele é bom no contra-ataque, ele sustenta a bola. Ele sustenta, sabe o centroavante que sustenta o jogo? Meio volante igual o Zé Elias e meia igual o Zinho. Eu adorava. O Zinho jogava com o Evair sorrindo, porque toca no Evair e segurava a bola. E ninguém tomava a bola. É difícil tomar, porque o cara é grande, ele suporta aqui, Você tá ele falando sustenta. de um dos caras mais inteligentes que eu já vi Evair, jogando. impressionante É um dos a caras inteligência. mais inteligentes que eu vi jogando. Evair Paulino. esse é Que brincadeira. centroavante. Agora, Assisti o Evair no Guarani, depois no Atalanta. Que ele jogava. Monstro. Depois Evair sofri não- com ele no Palmeiras. Meu Deus do céu. monstro de jogador. Agora, levando-se em consideração a ausência do Gregory, o Botafogo não pode perder o meio. Se perder o meio campo, perdeu o jogo. Então, mas qual o meio campo do Palmeiras, Pascoal? Esse é o grande problema. Volto a falar aqui. O Rafael Veiga não. o Veiga não tá na minha jogando. Não, é o Maurício, né? O Veiga é o Maurício, tá jogando. né? É O Maurício. Veiga não é descartável. Eu não troco o Veiga por ninguém, por nenhum outro jogador. Mas tem que ir para o banco. Como assim? O Veiga é um jogador que te dá soluções, mas ele não está jogando bem. Ah, tá. Você não troca e ir para outro clube. Não. Mas agora você troca Eu pra não jogar faria. com o Botafogo. Agora, mas você vai de tem o Maurício jogando bem. É isso. E o Maurício joga tanto na dele como ele faz segundo volante e terceiro volante. Então ele vai dar uma composição melhor no meio-campo do Palmeiras. Mas aí eu acho que o Maurício vai ser importante para dar liberdade para o Estevão.
Aí o Maurício compensa no meio campo e fala pro Estevão, Estevão, fica aí, fica tranquilo, porque se eu pedir para você voltar para marcar, eu não vou ter força para jogar contra o Botafogo. Fala aí, Zinho, quero te ouvir. É que o Estevão fazer correr 105 metros. Aí eu não concordo com isso. Porque eles vão fazer 2 contra 1 com o Estevão, mas só que tem uma diferença. O Cuiabano, quando roubar essa bola do Estevão, Estevão e Alex Telles, né? Desculpa. Alex Telles e Cuiabano. Só que quando rouba a bola, o Cuiabano vem, que é um tanque, é muito forte. Então é o seguinte, vai ter aquela compensação do Richard Rios, sai para fazer essa marcação do lado e o Maurício fecha por dentro para poder liberar. Que tem que jogar, não precisa se preocupar com o cartão. É bom saber. Tem que avisar só pro Abel, para falar, Abel, deixa o Estevão fresquinho para pegar a bola e ir para cima dos adversários. Jogar 50 metros, não 105 para correr 110 metros. Quero ouvir o Zinho lá, que o Zinho se manifestou, manda lá. Não, esse é o ponto. O posicionamento do Estevão. O jogador diferente, né, do Palmeiras, assim, na parte ofensiva, que quebra as linhas, que tem o drible, que tem 1 contra 1, tá perdendo alguns gols, o Estevão, mas ele ainda é esse jogador. Ele é esse cara que tem um improviso, que o adversário não sabe para onde ele vai sair. O Facundo, os caras sabem qual é o estilo de jogo, é mais tático, volta, marca, faz mais do lado esquerdo, usa mais a canhotinha ali, né, chega para bater de fora da área. É mais previsível as ações do Facundo, do próprio Veiga também, ele como um meia não está no melhor da fase dele, então é mais previsível o setor que ele ocupa, os movimentos que ele vai fazer. O Estevão não, né? Mesmo eu achando que ainda ele não tem feito um Mundial maravilhoso, mas ele ainda é a peça que faz a diferença. Se alguém cria alguma coisa ofensivamente, é o Estevão. Então, assim, acho que o Abel já fez essa coisa de eu tô com a bola, tem uma linha de 3 para construir o jogo, né? Fica ali, era o Murilo, deve ser o Fux, o Gomes e o Giai. Mas quando ele se defende, o Giai, em alguns momentos, quando a fase do adversário já está na intermediária ofensiva, chegando próximo da área, o Giai já está quase um lateral do que um zagueiro. Não precisa o Estevão voltar lá atrás, ficar numa linha de 5 defensivamente e até olhar para o time do Botafogo. Quem é o ponta esquerda do Botafogo? Ponta esquerda não existe mais, né? O cara que joga aberto pela esquerda. Tem sido o Savarino às vezes. O Giai pode marcar ele. Aí, se o Estevão jogar pelo lado direito voltando para ajudar, pelo menos até intermediário, acompanhando o Alex Telles, que não é mais um lateral que vai lá no fundo, né? Não é aquele lateral da ultrapassagem, da velocidade. É diferente. Mas vai jogar com o Cuiabano? Já é diferente, porque o Savarino vai estar por dentro. Vai ser muito esse duelo tático dos treinadores. Mas eu acho que o ponto para o Palmeiras ter um diferente nesse jogo é o Estevão jogar próximo do atacante que vai ser o Flaco ou o Vitor Roque. E eu começaria esse jogo, minha opinião, com o Vitor Roque. Mais velocidade, briga ali, vai em cima do Barbosa, que não é tão veloz, sai um pouco de cima do Jair, que é mais jovem, mas mais, assim, o Flaco é mais grandão, vai brigar mais com os caras na estatura, na bola, mais correria, jogo no chão, bola mais rápida. Estevão e Vitor Roque em cima dos dois zagueiros, obrigando um volante a ter que entrar para ser um terceiro, para ajudar na marcação. Então não é o Estevão aberto pela direita. Coloca o Maurício para fazer esse corredor e deixa o Estevão próximo do Vitor Roque, os dois, pequenininho, de velocidade, de habilidade, em cima dos dois zagueiros, obrigando um volante. Já que não tem o Gregory, não sei o que o Renato Pai vai fazer, mas o Alan vai ter que se preocupar de ajudar os zagueiros. Abre um espaço ali pelo meio. Então eu acho que o Estevão aberto lá só pela direita, para voltar para acompanhar a lateral, para fazer só o corredor, é um desperdício olhando para o adversário. Colocaria ele por dentro junto com o Vitor Roque. Perguntinha aqui. Esse é um confronto dificílimo para os dois, né? Quem passar, pega o vencedor de Benfica e Chelsea, certo? Nas quartas de final. Vamos lá, Zé. É mais difícil
o confronto brasileiro do que vai ser enfrentar o Benfica ou o Chelsea nas quartas de final para quem passar? É mais complicado para o Palmeiras pegar o Botafogo ou o Botafogo pegar o Palmeiras do que enfrentarem Benfica ou Chelsea? Eu acho que vai ser mais complicado jogar contra o Chelsea. Tá. Contra o Benfica eu vejo um confronto inferior ao Palmeiras e Botafogo. Tá. Eu acho que Acho que se o Benfica passar, as chances do brasileiro que passar para as quartas chegar nas semis eu acho que é maior. É grande. A porrada que o Chelsea tomou do Flamengo, com certeza nós iremos ver outro Chelsea. A porrada foi muito grande. Tá. O impacto foi muito forte, entendeu? Então eu acho que isso daí vai mexer um pouco esse Chelsea. Esse Chelsea volta a ser o cara competitivo da Premier League, que encarou os grandes da Premier League de igual para igual. Mas, por exemplo, se você jogar Botafogo e Palmeiras, eu acho que é muito mais difícil do que Botafogo e Benfica. Por quê? Primeiro, tem uma qualidade dos times, que eu acho que Mesmo o Benfica tendo vencido o Bayern, embora o Bayern não colocou a tropa toda em campo. Mas o goleiro do Benfica... Fechou o gol. Fez o quê? Umas 5 defesas cara a cara, né? Foi um monstro. Mas assim, primeiro, tem a qualidade das duas equipes, que são duas ótimas equipes, tem bons jogadores. A rivalidade que é entre Palmeiras e Botafogo nos últimos anos. E também o regulamento. Você não tem um segundo jogo. Entendeu? Você não vai ter um segundo jogo, você vai definir ali. Então, muitas daquelas partidas que nós vimos, o Palmeiras ganha uma, depois na segunda administra, o Botafogo ganha uma, depois administra. E um outro aspecto, né? Zé. É isso? Pode falar, Zinho. Meio-dia o jogo lá, hein? Isso é pesado. Pelo amor de Deus. Quem marca não joga, né, Zinho? Você lembra disso aí, né, Zinho? Zinho, você enfrentou isso aí, né? Quem marca não joga. Há umas décadas ali você enfrentou isso aí, né? Meu Deus. Não, meio-dia. Cara, o Zé foi jogador e dos grandes. Cara, eu particularmente, eu não gosto de acordar cedo. Sempre fui bicho preguiça. Eu perguntava para os treinadores, por favor, é obrigado a descer para o café da manhã? Eu gostava de dormir até tarde. Eu descia para a hora do almoço. Ainda mais quando o jogo 5 horas. Jogo à noite, então, nem pensar. Né? E às vezes eu até arrumava problema com os treinadores, que eles ficavam chateados, né? Porque eu ficava pedindo, exigindo isso, para ser facultativo o café da manhã. Claro, tem alimentação e tudo, mas depois você vai ter várias outras refeições. Agora eu estou imaginando que hora que os caras vão ter que acordar, a alimentação já fica diferente, você tem que comer 3 horas antes do jogo. Então não é o horário que o jogador está acostumado a estar exercendo a sua profissão, principalmente aqui no Brasil. E além do calor, né, cara? Meio-dia vai ser difícil, vai ser duro. Fisicamente, esses times vão ter que saber administrar, saber jogar o jogo até para suportar. 90 minutos, né? Você não vai decidir logo no primeiro minuto, mas ao mesmo tempo tem que estar muito aceso, muito esperto, né, Pascoal? Então esse horário complica. Não, é um horário difícil. Até para quem... Eu fui repórter um pouquinho de tempo, eu sei que é difícil. Bate o sol aqui na moleira, vou dizer para você, é de rachar, hein? Hoje eu tomei cada solão. Eu já tomei chuva, choque. Isso aí é tempestade, granizo, chuva de vento, neve. E tinha que prestar atenção com o microfone para não tomar choque, né? É isso, não, e corria, já tomou também, né? Eu tomava um montão de choque, não ligava aquele choquinho, foi assim, é só para dar uma acalmada no cara. Fazer o choquinho? Pegou aí, vovozinho, você viu aí? Já fica... Vai de novo, vai o choquinho, o choquinho de novo, como é que era? Já sai equilibrado, entendeu? Daquela equilibrada no cara, o cara tá um pouco agitado, ele toma esse choquinho, ele já fica logo tranquilão para seguir. Agora, nesse jogo, eu acho que a base, o Botafogo tem muitas alternativas para surpreender o Palmeiras. Uhum. E o Palmeiras não tem tantas alternativas para surpreender o Botafogo. Ah, é? É. Você acha que não? Não, porque o jeito do Abel pensar o jogo é um jeito muito... Depois do que ele fez nesse último jogo, ele vai voltar à página anterior, entendeu? Essa página que ele avançou, ele vai voltar à página anterior. Eu não sei se ele vai fazer isso, mas teve um jogo, se eu não me engano, foi contra o Flamengo. Acho que foi contra o Flamengo ou Botafogo, eu não sei. Acho que foi Botafogo. Sim. Que ele colocou 3 defensores, 1 volante, 3 meias e 2... Ele mexeu com todo o sistema tático do Palmeiras
e criou dificuldades para o Botafogo. Acho que foi na partida, inclusive, da Libertadores. Foi que tinha que fazer assim. Que perdeu, Então, perdeu o da Libertadores perdeu em casa. Acho que perdeu no Botafogo, no campo Botafogo, e depois resolveu em casa aqui. Tinha que ganhar do Botafogo, acho que no Allianz Parque. Então, empatou da Libertadores. Peço perdão, porque eu não sei qual o adversário. É muito jogo. Ainda mais essas duas equipes. Mas ele colocou 3 zagueiros. Eu colocou acho que o Aníbal. você está falando é a final da Libertadores de 2021, que ele Contra deu o um nó Flamengo. tático no Flamengo e ganhou a Libertadores. Eu acho que foi isso. Ele eu fez acho... isso. Não, aí ele tirou o Scarpa pro lado botou o Scarpa esquerdo. do lado- Isso. Ele jogou o Scarpa pro lado Isso. esquerdo, que era da direita para a esquerda, Isso, jogou exatamente. com o Rony, com o Veiga, com o Scarpa E centralizou. um atacante. Ele fez isso daí, arrebentou. O time não conseguia jogar, porque não conseguia encaixar a marcação para poder se defender. Eu não descarto ele colocar 3 volantes. Bem, eu não sei como é que está o Aníbal. Se o Aníbal estiver bem, eu não descarto ele botar Aníbal, Rios e Mas o você já- Martínez. Eu não descarto essa possibilidade. Mas eu fico pensando na Vendo, cabeça- olhando para o Que time do isso, Botafogo. Pascoal? Mas eu fico. Não, aí não. Aí não. Olhando para o time do Botafogo. Não. Vai fazer Aí isso? bota. Não, eu só olhando para o time do Botafogo, que pode colocar também 3 volantes e um meia, você tem que enxergar todas as possibilidades, né? O Palmeiras não é um time que fica só na defesa. O Palmeiras não sabe se comportar assim. Por ter a velocidade do Estevão, por ter a saída rápida do Estevão, então tem que ter alguém para acompanhar. Aí eu sou obrigado a concordar com o Zinde que se for para fazer desse jeito, se for para o Estevão jogar 50 metros finais, Hoje está demais. tem que jogar o Vitor Roque. Hoje está demais. Certo? Se for para o Estevão correr os 105 metros do campo, aí pode jogar o Flaco Lopes. Porque vai depender da intermediária de cruzar a bola para o Flaco Lopes. Né? E aí fica só essa... O Palmeiras parece que só tem uma jogada. O Palmeiras fez mais de 80 cruzamentos nos 3 jogos. O Palmeiras tem uma dificuldade. A dificuldade do Palmeiras é botar a bola no 7,32 por 2,44. Ali tá difícil. É aquela história do João Avelino. A minha curiosidade, Pascoal, é qual estratégia, qual posicionamento o Abel vai colocar o Palmeiras para jogar por conta do calor. Ele vai esperar, ele vai pressionar, ele vai jogar segundo tempo. Porque assim, eu acho que o time do Botafogo vai ser o time do que o Zinho falou. 4-4-2, com o Savarino ali por dentro, o Igor Jesus, 2 linhas de 4 e explorando força pelos lados do campo. Com o Arthur fechando em diagonal e tal. Qual vai ser a estratégia do Botafogo? Porque o Abel usa muito disso, né? Ele entrega a bola para o time adversário, dependendo do time que ele coloca, chama o time para atacar, para poder contra-atacar. Eu acho que o Vitor Roque vai jogar, Vitor Roque e Estevão, aí você tem que jogar com espaço. Por isso tem que eu criar, não descarto ele botar 3 volantes mas eu não... e um meia na frente dos 3 volantes. Mas 3 volantes, Pascoal, com qual? O zagueiro ele não tem mais para colocar. Ele tem, Pascoal, que você não gosta do Fux. É uma diferença, mas ele tem zagueiro para jogar. Coloca o Fux, coloca o Gustavo Gomes e o Giai. O Pascoal não quer o Fux. Olha a cara do Pascoal. Aí, Pascoal, ficou um pouco complicado. Não, mas não vai ter jeito. Fux ou Vai Micael? jogar o Fux. Vai Fux jogar ou o Micael? Fux. Não tem. Eu tenho medo com o Fux. Qual é o problema, assim, do Eu queria saber, Fux, Pascoal. assim? Queria saber. Qual é o... O que foi? Assim, bota no seu time para jogar. Bota no seu time para jogar. Mas só dá pra ser o Aí Fux. você vai ver o tamanho do B.O. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu tirei o Fux. Tá bom, tirei o Fux. Bota aí, Azar. Ela Bota é. aí, pô. Ela é. Tá achando que tá bom? Bota no seu time pra jogar. Aí você vai ver. Aí quem vai passar nervoso vai ser você. Não, mas você quer que jogue quem? O Micael? É isso, sei, ele rapaz, falou do Micael. eu acho que o Murilo... O Murilo teve a contusão numa hora muito... Não tem contusão, não tem hora, né? Mas o senhor ainda não respondeu. A preocupação, O senhor Pascoal... ainda não respondeu. O senhor não quer o Fux. mas Vai assim, como? mas eu ia tocar num assunto. Tudo bem, o Pascoalzinho não quer o Fux. Mas o Gustavo Gomes precisa jogar fazendo cobertura. Ele não pode sair para dar o bote, não, Pascoal. Você viu o gol porque ele estava de centroavante. Não, você viu o gol que tomou contra o Inter Miami? Você viu o bote que ele deu com... Porque o primeiro bote ali junto com o Fux, quem estava era o Gustavo Gomes. Assim, o
Passou. O Abel, Passou que nem um- decidiu jogar sem volante. Entendeu? Não, Então, é assim, que ele decidiu pô, jogar tem que tomar- com um volante com cartão amarelo. Tô perguntando para um palmeirense aqui se não jogar o Fux, como é que ele arma. Vamos lá, continua aí. Assim, não vai ter jeito, vai jogar o Fux, entendeu? Vai jogar o Fux, mas eu não acho que seja interessante. Eu me oponho a isso, mas eu sou obrigado a entender que vai jogar o cara. Então, entendeu? se você não pôr o Fux, Fux ou Mikael, Outro pessoal? ali, rapaz. O Mikael é um jogador de estatura, um jogador grande. Eu já sei, ele quer que bote o Marcos Rocha na lateral e o Jair joga de zagueiro. Não. O Jair não tem nem tamanho de zagueiro. Quer, Pascoal? O Jair não tem tamanho de zagueiro, sim. O Jair tem a sua altura, 1,75 m. Ele não pode jogar de zagueiro. Então, Deixa eu falar uma... Mas o Córdoba colombiano é bom jogador, é baixinho. Jogou na Inter lá, não tem Ó, não, hein? Pascoal? o palmeirense aqui falou... Quem que é, o Tchutchuco? Eu mandei aqui, né? É o Tchutchuco? O Pascoal não quer o Fux. Faz o quê? Aí ele, Mikael. Eu falei, sério, você concorda? Aí ele, não concordo, vou de Fux. E aí deu uma risadinha. É a mesma coisa, então. Também, assim, é aquele Colocar negócio. assim, tem medo? Com emoção? Com emoção. Perguntar pra ele aqui, é com emoção? Com muita emoção. É viver perigosamente. É. Então, mas vai jogar o Fux, eu não tenho dúvida a respeito disso. Vai jogar o Fux. Mas eu não acho que seja um jogador que seja nível do Palmeiras, é só a minha opinião. Mas o Palmeiras contratou. Sim, um pouquinho sim. É um pouquinho de emoção. É apenas só a minha opinião. O Palmeiras está tentando contratar um atacante do Nottingham Forest, o Sosa. Sim. Outro Ramon atacante. Sosa. É. Tentou agora nessa Mas abertura. mas só uma pergunta, um questionamento. Sim. Mas ele vai marcar zagueiro, ele vai marcar lateral, ele vai correr atrás de volante ou ele vai ser centroavante? Não, ele não é centroavante, ele é ponta ele é ponta destro. Ah, então ele vai marcar o... Ele é ponta Ah, tá, é destro. isso. Jogador da seleção do Paraguai. O Palmeiras fez uma oferta ao Nottingham nessa abertura dessa janela especial. A coisa estava caminhando, mas o jogador recuou, falou, não, eu quero continuar na Premier League. O Palmeiras insistiu agora para contratar o jogador e o Nottingham está conversando com o jogador para ver qual é a decisão que ele vai tomar a respeito de vir ou não para jogar no Palmeiras. Os números entre o Palmeiras e o Nottingham Forest já estão estabelecidos, já estão acordados. Falta o jogador concordar em vir. Sei também que o Gustavo Gomes já conversou com ele a respeito dessa possibilidade. Um amigo me informou isso, o Gomes já conversou com ele. Falta ele decidir se quer vir ou não. É um jogador que joga aberto, destro, ou joga de ponta direita ou joga de ponta esquerda. Na mesma situação do Facundo, né? Porque o Palmeiras tenta trazer alguém para compensar a saída do Estevão. Eu estava pensando aqui que você falou, o Palmeiras pode jogar com o Chelsea. E o Estevão, como é que ele vai entrar em campo? Nossa, se não tá com o foco direito ajustado para esses jogos, imagina a hora que jogar A cara com que o o Chelsea. Zé fez aqui. Eu não acho que vai entrar e vai jogar. Vou ter que Vai interromper jogar- vocês agora, porque o Bruno Henrique pede passagem. Opa. Vai falar lá pelos lados do Flamengo. O que será que vai falar do Bruno Henrique, hein? Que coisa. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!